Meus irmãos e irmãs, veja o que a liturgia hoje nos apresenta. Na leitura do livro de Deuteronômio, vemos um líder, Moisés, que cumpriu plenamente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por outro lado, nós vemos a construção de um líder, a construção de um chefe da igreja, a construção de um pai de família, a construção de um governante. Ela se dá da seguinte forma: primeira coisa, o líder precisa ser misericordioso. A correção que se deve fazer com o irmão deve ser sempre na base da misericórdia. Essa é a primeira característica do líder. Por isso Jesus, na narração do Evangelho segundo Mateus, ele vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, porque Jesus não quer que perca, Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Depois, Ele coloca ainda: mas corrija em particular, sem expô-lo, corrija sós. O cuidado, o zelo pelo outro. O líder tem isso como característica. Até a correção de um líder é a correção que se dá com cuidado, com zelo, com misericórdia, preservando a imagem da pessoa. Segunda característica, a persistência pela pessoa, porque ele pode não querer te ouvir. Chama mais uma ou duas pessoas, ele ainda pode insistir em querer não ouvir. Chama a igreja, e se ele ainda não ouvir, essa parte final que Jesus fala, nos remete muito ao jovem rico, que dizia fazer todos os mandamentos, cumprir todos os mandamentos. Mas quando Jesus falou: vende tudo, dê aos pobres e me segue, o jovem rico baixou a cabeça e foi embora. Em outras palavras, respeita a liberdade desse irmão, se ele não está aberto. Porque quando alguém decide caminhar sozinho, quando alguém decide se fechar em si mesmo, a escolha de se afastar de Deus, a escolha de se afastar da misericórdia, de se afastar daquelas pessoas que querem o melhor para ele, a escolha de querer viver na escuridão, até mesmo na escuridão, meus irmãos, até mesmo na escuridão, Deus irá falar com esta pessoa. Porque chegará um momento que a pessoa não mais suportará viver nas trevas, suportará viver na ignorância, na arrogância, na prepotência, no fingimento, porque ela vai perceber que esta escolha fará com que todos aqueles que ela ama afastarão dela, e portanto isso levará ou a levará a querer voltar para Deus. Até mesmo o pecado pode se tornar um instrumento de Deus, não que Deus deseje que a pessoa peque, obviamente, mas um instrumento de Deus para que a pessoa volte, porque o pecado o levará, a escolha pelo pecado o levará a um vazio tamanho que essa pessoa almejará querer voltar para Deus. Por isso Jesus vai falar aqui no final: deixe então que essa pessoa vá, que ela caminhe como um pagão ou como um pecador público. A característica do líder: nunca violenta a liberdade do outro, porque Deus não violenta a sua liberdade. Se você na caminhada com Deus decide viver uma caminhada incoerente, Deus vai respeitar a sua liberdade. Se você na caminhada com Deus decide viver uma vida aparente, fingida, Deus vai respeitar a sua liberdade, porque Deus não violenta a tua liberdade. Essa é a característica, uma das primeiras características de um líder. Mas a segunda característica, Jesus vai dizer para Pedro, no caso: em verdade vos digo. Nós vamos ver isso em Mateus 16, 18, Mateus 16, versículo 18, 19, 20 e 21. E aqui nós estamos vendo em Mateus 18.
versículo 15 em seguintes: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, a segunda característica do líder é aquele que promove a unidade, é aquele que faz com que haja a liga da comunidade. Hoje nós usamos muito o termo de conectar. É aquele que faz com que os que estão no meio sejam conectados em Deus. É aquele que promove a unidade. Essa é a segunda característica do líder: promover a unidade, promover a misericórdia, porque a unidade se dá na misericórdia. Promover o amor, porque a unidade se dá no amor. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Você precisa ser alguém que promova essa unidade na sua casa. Você precisa ser essa liga na sua família. Não precisa, ao contrário das ligas que nós vemos em programas de TV, que promove só a desunidade. Você precisa ser essa liga do amor no meio que você vive, no local que você trabalha. Você precisa ser essa liga aonde as pessoas possam encontrar a misericórdia. Só que essa passagem especial do líder nos remete a uma outra realidade, porque também nos fala do sacramento da confissão, do sacramento da reconciliação. E aqui nós vamos entender, meus irmãos, que um líder, ele também é formado, e o melhor local de nós que somos chamados a ser líderes, melhor dizendo, o melhor local para sermos formados é no sacramento da confissão. Por quê, meus irmãos? Deus conhece a tua fraqueza e a minha, meu irmão. Deus conhece a sua miséria e a minha. Deus conhece o quanto muitas vezes nós fazemos o favor de escolhermos ser ruins com os outros. Talvez não porque queiramos de coração reto, mas porque às vezes ficamos tão cegos que acabamos machucando um monte de gente, berrando, gritando, se exaltando, sendo impiedoso. Deus conhece. É por isso que é no sacramento da confissão que eu e você vamos nos tornar líderes segundo o coração de Deus. Eu sempre gosto de usar essa expressão, segundo o coração de Deus, porque tudo parte do coração de Deus. É ali aonde nós vamos aprender que Jesus, Ele persiste muitas e muitas vezes conosco, para que nós sejamos perdoados. Jesus, que na sua vida passou perdoando a mulher adúltera, passou perdoando Zaqueu, Mateus, curou, sempre no sentido de perdoar paralíticos. Ele também nos perdoa a cada momento no sacramento da confissão. É ali onde a gente aprende a ser esse líder misericordioso. Ali o Padre está desligando o seu pecado. Ali o Padre está ligando de novo você com amizade em Deus. Ali você se torna um amigo de novo de Deus. Ali o Senhor está indo com suas mãos misericordiosas no teu coração e tirando toda sujeira, toda impureza, toda infidelidade, tudo aquilo que obscurece a sua capacidade de amar, o ódio, a mágoa, exatamente ali. Por isso que Ele institui o sacramento da confissão, que nós também vamos ver lá em João capítulo 20, Jesus aparece, agora já na ressurreição. Jesus aparece para os discípulos, diz: a paz esteja contigo, sopra sobre eles o Espírito Santo. Olha o ritual de amor por nós, olha o cuidado, olha o zelo dos primeiros versículos desse evangelho. E depois diz: todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e todos os pecados que vocês retiverem serão retidos. Deu a homens comuns, pecadores também. E aí às vezes eu me questiono, como é que tem aí tantas pessoas duvidando do sacramento da confissão? Ah, vou confessar para homem, é pecador que nem eu. Claro que é pecador que nem você,
Mas Jesus não olhou o pecado dele para instituir o sacramento da confissão. Ele apenas olhou a pessoa e quis contar com homens para que fossem colaboradores também para a expressão da misericórdia dele. E ele instituiu aos padres. É ali onde nós vamos aprendendo a ser misericordiosos, líderes da misericórdia. Veja que graça, meus irmãos. Veja aonde Deus é capaz de chegar, porque Ele nos ama, porque Ele não vem nos condenar, não vem nos castigar. E às vezes as pessoas chegam no sacramento da confissão, aí uma grande preocupação, confessam, saem da sala da confissão, passa um tempo, volta e quer confessar o mesmo pecado sem ter repetido o erro, e ainda diz: eu acho que ainda não fui perdoado. Se Deus não te castiga, se Deus te perdoa, e se ali você fez a experiência de ser amado, ora, meu irmão, você precisa também se decidir a acolher esse amor, se perdoando, se amando-se, dando a oportunidade de fazer essa liga, porque o Senhor está sempre te dando a oportunidade, mas nem sempre nós damos a oportunidade a nós mesmos. A experiência de um líder começa, em primeiro lugar, em nós experimentarmos essa misericórdia. Que nem agora, está batendo um frio forte, e aí alguns já estão migrando para o lado de cá, porque está frio e chegando, todo mundo ficando mais pertinho, e também está com uma sujeirinha ali, é chuva mesmo, melhor dizendo, e aí a gente vai se acobertando, vai ficando na parte onde não está pingando. Mas em outras palavras, no sacramento da misericórdia é isso que acontece, a gente vai ficando debaixo do teto da misericórdia, a gente vai migrando, vamos saindo da condição de onde está nos molhando, desculpa a expressão aqui, essa comparação, nos sujando, e vamos para a parte onde vai nos limpando, vai nos acolhendo, vai nos aquecendo. Por isso, o Salmo responsorial deve nos levar a olhar para o sacramento da confissão e ver o grande presente que Deus nos deu. O sacramento da confissão é um grande presente que Deus deu para mim e para você. Por isso, bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele quem dá a vida, a nossa vida. Ontem, quando eu confessava os meninos, me veio uma imagem interessante. Desculpa a expressão aqui. A imagem era mais ou menos assim: vinha um monte de gente como defunto, chegava ali, confessava, e depois que saía da portinha, saía com as vestes brancas, resplandecentes, iluminados. É mais ou menos assim que acontece conosco no sacramento da confissão. Ali nós morremos, o homem velho morre, e se levanta um homem novo, a mulher nova, viva, resplandecente da glória de Deus. Por isso, bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Ali nós falamos, e Deus escuta na pessoa do sacerdote. Por isso, a confissão auricular. Deus escuta cada um de nós, e depois nos perdoa, nos ama, nos acolhe. Vem como o pai que está vendo o filho voltar para casa, te acolhe, te abraça. O nosso coração precisa ser agradecido por esse sacramento, porque nós estamos sendo formados como líderes, e como bons líderes devemos expressar alegria. O sacramento da confissão é o sacramento da alegria, meus irmãos. Ali nós bebemos da fonte como a samaritana, diante de Jesus. E eu sempre falo assim para as pessoas, na maioria das vezes, quando elas recebem a absolvição: olha, agora você se levanta alegre, viu? Sorria. Se você morrer hoje, vai para o céu. Quer morrer agora? Não, agora não. Agora não, nem tanto. Mas se fosse o caso, ia direto para o céu. Porque você foi perdoado, porque você bebeu da fonte. E às vezes eu me preocupo também, quantas pessoas se negam a beber dessa fonte, do sacramento da confissão. Passam décadas
Meus irmãos, não permitamos que o nosso olhar para o sacramento seja um olhar de castigo, porque ali ninguém é castigado. Corra ao encontro do abraço do Pai, através do sacramento da confissão. Não deixemos a graça de Deus passar, mas tenhamos a coragem de nos lançar nessa festa maravilhosa, que o Pai está preparando um grande banquete, porque ali também é Cristo morrendo com você e te ressuscitando. Ali você está vivendo a paixão de Cristo no sacramento da confissão e te ressuscitando. Veja que como temos que ter um coração agradecido. Essa é a terceira agora característica do líder: ter um coração agradecido, dia a dia, momento a momento. Ter um coração agradecido. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, e a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação: você tem tido um coração agradecido por tamanha misericórdia que Deus tem tido contigo? Olha, eu imagino que São Maximiliano Kolbe, a expressão de agradecimento por Deus, de Deus, que ele trazia no coração, era de tamanha forma que ele não pensou duas vezes, não pensou mesmo. Quando ele viu aquele pai de família que ia ser executado, ele falou assim: deixe-me ir no lugar dele. A expressão do amor de Deus que nós experimentamos no sacramento da confissão, nos forma de tal forma como líderes, que nós somos capazes de dar a vida pelo outro. E aí, você que é líder, pai, em casa, no seu trabalho, no ministério de música, deixe-se inflamar por esta misericórdia. Deixe-se inflamar por essa misericórdia, porque no julgamento dos homens, quando alguém confessa, é condenado. Matei, vai condenado, 30 anos de cadeia, 100 anos de cadeia. Mas no sacramento da confissão, quando alguém confessa o seu pecado, é perdoado. 0 tempo de condenação, vida eterna para você. Vida eterna para você, porque Jesus veio para salvar o que estava perdido. Jesus veio para salvar, restaurar aquilo que estava ferido. Portanto, meus irmãos, vivenciar essa formação de sermos líderes é ver no sacramento da confissão a grandiosidade do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com todos nós. Deus mesmo ofendido, porque nós volta e meia ofendemos a Deus. Eu sempre também falo, confessa uma vez por mês, porque a gente peca toda hora, o nosso olhar é muito crítico. Mas toda vez que nós ofendemos a Deus, Deus ainda continua nos olhando como Pai. Todas as vezes que nós irritamos a Deus, Deus continua nos olhando como Filho. Ele olha-nos como Pai, Ele olha cada um de nós como filhos, porque Ele nunca deixa de nos ver como filhos.